E roda a vinheta. Já estou aqui com ela, doutora Vanúzia, que prazer imenso. Que prazer enorme, bom demais te ter aqui, Ingrid. E hoje para a gente pagar essa dívida, né? Porque com certeza sobram muitas perguntas de fato. E o que é que a gente decidiu? A gente separou as perguntas e a gente vai pagar agora. Acho combinado? Isso maravilhoso, é uma interação, né? Eu acho que essa troca tem que existir, muito bom. São tantas perguntas que chegam e que às vezes a gente acaba não conseguindo responder a todo mundo. E aí a gente vai tentar hoje, tá? Então vamos começar com a da Paula Barbosa, que ela fala assim: tem uma filha autista de 11 anos que menstruou pela primeira vez ano passado. Mas às vezes passa 3 meses sem vir e depois vem normalmente. Isso é normal ou não? Isso é esperado. A maioria das meninas, quando inicia o fluxo menstrual, elas têm irregularidades que podem durar até 2 anos. Então veja que sua filha menstruou agora, 11 anos. Essas irregularidades vão acontecer, não se assuste com isso, mas com certeza depois de 2 anos elas passam. Depois dessa fase, se não passar, aí sim você pode procurar um ginecologista. Mas esses 2 anos depois da primeira menstruação é característico por essas ocorrências aí, irregularidades nesse fluxo menstrual. E aí eu já vou engatar uma pergunta, doutora Vanúzia. No caso, essa é a primeira menstruação dela, a menarca. Mas quem tomava anticoncepcional e que agora parou, pode dar essas irregularidades também? E até quanto tempo é normal isso? Pode dar geralmente 2 meses, essa anormalidade, irregularidade. Muito provavelmente de não vir. A maior queixa de quem toma anticoncepcional para e resolve ficar no natural, com o ovário funcionando autonomamente, esse ovário pode deixar de responder à hipófise, que é a glândula que comanda ali os estímulos hormonais, por 2 meses ou mais. Então, geralmente, demora a vir. É mais difícil ser irregular. Quando fica irregular? Quando você, às vezes, já tem esse histórico. Por exemplo, a pessoa tem síndrome de ovário policístico, está tomando o seu remedinho e regularizando o seu ciclo, mas para de tomar porque encheu o saco e aí ela pode menstruar abundantemente e intercalar esse fluxo maior com períodos em que ela não vai menstruar. Isso é bem característico para a síndrome de ovário policístico. E o que a gente poderia também falar, doutora Vanúzia, essa regularidade. É de fato tem que vir todo mês 28 dias? Não. Nada, isso varia muito de mulher para mulher, cada mulher a gente chama tipo menstrual. Cada mulher tem o seu. Então, hoje é considerado normal um ciclo que vá de 21 a 21 dias ou de 35 a 35 dias. Ou seja, veja como pode haver diferença nesse intervalo. Agora, os ciclos acima de 35 dias e menores que 21, esses precisam ser investigados. Então, a gente fala depois um pouquinho mais sobre isso, porque tem pergunta mais chegando. Sim. Fiz laqueadura no parto cesárea há 6 anos. Corro o risco de engravidar acidentalmente? Olha, nem todo método, inclusive a laqueadura, que é considerado um método definitivo, ele pode ter suas falhas sim. Mas se o médico te garantiu de que aquilo dali tinha sido cortado e não somente dado aquele nozinho, porque o tal do nozinho é mais fácil de fazer com que a trompa se desfaça e você venha engravidar mesmo depois de pensar estar laqueada. Então, caso você tenha cortado realmente, e hoje os métodos estão muito mais eficazes, esse risco é mínimo, quase zero. Às vezes as pessoas ficam bem preocupadas, né, em relação a isso. Até a gente tá vendo aí como o caso de Cláudia Raia, que agora tá grávida na menopausa, né? Pois é. Agora tem um detalhe em Cláudia Raia, veja bem, eu acho maravilhoso isso. Ela fez todo o preparo de estimulação para fazer uma FIV, né, uma fertilização in vitro. Essa estimulação, que consta de muito estímulo hormonal, reativou o ovário dela a ovular. Veja como são as coisas. Então, os óvulos que ela tinha separado não deram certo, mas o próprio ovário, estimulado pelos hormônios que ela tomou antes, e toma bastante, veio a ovular e ela engravidou naturalmente. Veja isso também já tinha um caso na família dela, porque ela falou que a mãe dela também tinha. Então, tem esse histórico, teve ela tardiamente, né? A mãe dela teve ela quarentona já, né? Então, ela já tem esse histórico que tem uma saúde biológica nela que verdadeiramente dita tudo. Ela é uma mulher de 50, mas que tem uma saúde biológica de 40. E isso
faz jus ao estilo de vida que ela decidiu ter. Então, vale a pena cultivar um estilo de vida saudável. Olha aí, tá vendo, meninas? Boa tarde, tenho 12 anos e menstruei aos 10. Só que minha menstruação só veio 2 vezes. Fui ao ginecologista e ele me passou um remédio para regular. Eu devo me preocupar? Tão pequenininha, né? Pequenininha, mas já apresentando muito tempo. Veja bem, menstruou aos 12 anos e só menstruou 2 vezes. Se ela tiver nesse arsenal de 2 anos, girando em torno dessa primeira menstruação, esperado. Mas se tiver passado disso, realmente o médico precisa passar um remedinho, regularizar. Esse remédio tem um período de pelo menos 6 meses para que ela venha se habituar a menstruar e proteger esse endométrio. As meninas que não menstruam, elas têm o endométrio estimulado e não têm oposição a esse crescimento. Isso é o que é perigoso. Por quê? Porque esse endométrio tem a tendência a crescer muito e futuramente ela pode ter problemas de uma proliferação atípica no endométrio. Proteger o endométrio com remedinho é a conduta ideal, é a conduta correta. Certo. Temos mais uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Cibele. Depois que eu fiz 40 anos, estou perdendo muito peso. Será que eu preciso de reposição hormonal? Você só vai precisar de reposição hormonal quando você começar a entrar naquela fase climatérica, pós-menopausa, cheia de queixas, de calor, de fogacho, de insônia, sudorese noturna e tudo mais. Perder peso, pra mim, é vantajosíssimo pra você, amor. Por quê? Porque te livra de um mal súbito. A maioria das mulheres hoje estão morrendo de problemas cardíacos, hipertensão, trombo. Não é por nada, é porque tem um distúrbio metabólico e tudo começa com uma dieta mal pensada e mal ingerida e acúmulo de gordura, sobrepeso. Então, se você perdeu peso, eu não me importo com isso, não me importaria e até parabenizo você por essa perda. Porque é difícil, viu, doutora Vanessa? Olha, depois dos 30 e pouco, a gente não precisa dizer quantos, né? A pessoa sofre para perder sofre uns quilinhos. Doutora Vanessa, com quantos anos, aí já pegando, né, o gancho também dessa pergunta, precisamos de reposição hormonal. Ela tem 29 anos e é Edcleide de Alagoa Grande, da Paz. Edcleide, vê só, você precisa de reposição hormonal quando você entra nesse episódio de pós-menopausa, que geralmente traz muitas queixas. Isso gira em torno de 50 anos, mais ou menos. É a média. Então, mulher, tem muito tempo ainda para você não se preocupar com isso. Porque a gente fala de reposição hormonal e acredita que a gente pode fazer a qualquer tempo, né? Ou seja, às vezes uma TPM. Eu vou fazer, se eu fizer reposição hormonal, pode ser que melhore. E não é bem assim. E não é bem assim. Ela pode usar alguns comprimidos que venham a parar de menstruar. Mas isso requer uso de contraceptivo que pegue direto, continuamente. As pessoas que têm esse grande problema de dor e cólica menstrual, enxaqueca, inviabilizar até você ir no trabalho, até você ir na escola, até você ir à universidade. Então, as pessoas que têm esse atrapalho dessa monta, elas precisam realmente tomar alguns comprimidos contraceptivos para parar de menstruar definitivamente, aliviando esses sintomas mensais, né? E aí temos mais uma pergunta, ela é portadora de lúpus eritematoso, quase que não sai, sistêmico. Posso fazer reposição hormonal? Tenho 42 anos. As portadoras de lúpus têm um problema gravíssimo, principalmente na possibilidade de ter trombos. Então, geralmente não é a terapia hormonal que é o carro-chefe. Então, você pode usar outros meios, que são o laser, que são os seletivos de estrógeno, a gente chama de drogas que têm uma modulação seletiva ao estrógeno. Elas não são hormonais, mas agem como se fosse. E a gente tem que pensar nisso muito vendo a tua densidade óssea, para você não perder osso e não ter vulnerabilidade a fraturas, e também nos sintomas vasomotores, que você começa a sentir calores, fogachos. E aí a gente tenta outras vias que não a hormonal. Você não é uma paciente que tem indicação para essa terapia. A gente tem outra pergunta, doutora Vanessa. Eu tenho crise de ansiedade, tomo um remédio controlado. Aí atrapalha a minha menstruação de vir. Tenho um micropolicístico e estou ficando muito inchada. Ela tem 17 anos e está muito gorda. O que será que está causando isso, né? O ovário policístico é o grande motivo, né, Veja bem, você tem altos índices de insulina que atrapalha o funcionamento do seu ovário, faz você ter dificuldade de menstruar, não ovula, e isso a gordura também ajuda. Primeira coisa, mudar estilo de vida. Segunda coisa, proteger o endométrio, porque independente de você tomar remédio controlado ou não, não é obrigado a você menstruar.
fique sem menstruar, mas toma um remedinho para proteger esse endométrio. E o mais é o neurologista quem vai tomar conta de você mesmo. Para poder aí tá resolvendo. Tem remédios de fato, doutora Vanuzi, que eles vão inibir aí essa menstruação? Tem alguns ansiolíticos que mexem com o sistema nervoso central e isso altera um pouquinho a hipófise para mandar os comandos para o ovário e do ovário para o endométrio e ela menstruar. Mas ela tem que dividir, compartilhar isso com o endócrino, com o neuro. Por quê? Porque ela tem um problema sério de ovário micropolicístico com hiperestimulação do endométrio. Então, ela vai ter que tomar um contraceptivo, sim. Ela vai ter que proteger aquele endométrio de crescer de toda forma. Então, junto ao neuro, o ginecologista consegue ver qual é a via melhor de se conseguir isso. E aí ela consegue, mesmo tomando remédio controlado, proteger o endométrio, que é o essencial. Temos mais uma pergunta. Boa tarde. A reposição hormonal engorda? Veja só, aquelas mulheres que usam progesterona ou progestágeno como principal via de reposição hormonal, elas vão ganhando peso, sim. O ganho é mais ou menos de 1 quilo de peso ano. Então, a tendência é essa. A reposição hormonal em si, ela não deveria engordar. Por quê? Porque melhora o metabolismo. O estrógeno aumenta o metabolismo. Testosterona aumenta a massa magra e diminui gordura. Mas se for só a base de progesterona, ela reduz isso. Ela reduz o metabolismo. E tem que ter cuidado também com a alimentação, né? Que a gente está sempre falando. Porque a tendência da pós-menopausada é de engordar. A tendência é de acumular calorias. E isso é ruim. Por isso que depois da menopausa, muitas mulheres se tornam hipertensas, diabéticas. Por quê? Porque o metabolismo diminui, ela não faz exercício, a tendência é se acomodar. E isso tudo leva a esse tipo de morbidade que pode ser evitada. A gente tem uma pergunta de Maria da Luz. Ela diz que tem 36 anos, 2 filhos e depois que ela teve os filhos, os cabelos nunca mais pararam de cair. Será que tem relação com a reposição de hormônio? A testosterona é um hormônio e os andrógenos, de uma maneira geral, que faz o cabelo cair, que faz a pele ficar oleosa, que faz criar espinha. Mas se esse não for o caso dela, procura suprir deficiências vitamínicas. Às vezes a vitamina A, ela em deficiência promove queda de cabelo. Outra coisa que promove queda de cabelo, tireoide. Hipotireoidismo faz você quebrar a unha facilmente, cabelo quebradiço, opaco, caindo. Então ela precisa de uma geralzinha, precisa fazer alguns exames e investigar isso melhor. Doutora Vanessa, por exemplo, ela não tem nenhum problema na tireoide, mas ela continua engordando. Pode ser, de fato, um problema hormonal? Por exemplo, eu tenho 33 anos, pode ser também? Pode ser um problema hormonal, por isso que a gente sempre investiga, assim, FSH, LH, hemoglobina glicada, vê como é que está o perfil daquela mulher e se ela tem tendências a ter realmente, por um funcionamento ovariano atrapalhado devido a níveis de insulina, isso é o fator maior, mais frequente, ela vir a ter mais tecido adiposo, que cria um ciclo vicioso, entendeu? Ela já não menstrua direito porque tem níveis aumentados de insulina e ela também tem uma tendência à compulsão alimentar, aumentando os níveis de gordura. Então, eu acho que eu estou compreendendo bastante essa questão de problema isso, né? Olha, pra mim, doutora Vanessa, como toda hora, viu? Feliz, triste, qualquer nível. Tudo tipo é motivo, né? Pra estar comendo. Temos mais uma pergunta. Eu fiz laqueadura faz 1 ano. A última menstruação foi em junho. É normal? Fiz a laqueadura em agosto do ano passado. Olha, não é normal parar de menstruar por fazer laqueadura. Geralmente tem mulheres que até afirmam o contrário. Por exemplo, fiz laqueadura e estou menstruando demais, tipo hemorragia, meu fluxo não era assim. A gente tem que entender que os fluxos menstruais vão mudando em decorrência da idade, em decorrência da qualidade do óvulo formado, da quantidade de óvulo, enfim. São vários fatores que fazem com que o fluxo da gente mude durante o tempo. E se ela está passando muito tempo sem menstruar, é preciso ver, será que ela não aumentou de peso? E isso tem feito com que a menstruação dela também altere, porque isso é absolutamente possível, né? A portadora de ovário micropolicístico, lá vou eu de novo. Ela, mudando o estilo de vida, pode voltar a ovular, emagrecer, engravidar. E ela pode, se alterar o estilo de vida e voltar a engordar, deixar de menstruar, deixar de ovular e não engravidar. Então veja como aquilo que a gente come, o estilo de vida que a gente segue, pode alterar muita coisa na vida da gente, até a fertilidade, né?
E aí tem outra pergunta. Doutora, a senhora pode falar um pouco sobre líquen escleroso? Posso demais. Líquen escleroso, uma doença inflamatória crônica que pode atacar muitos locais da pele, mas tem mulheres que ela é específica da vulva e cursa com a coceira gostosa. Você acredita nisso? As mulheres que chegam para nós, chegam dizendo assim, doutor, eu tenho uma coceira que dá mais de noite e eu coço e gosto de coçar, quase não paro, coço até com a toalha. Na verdade, ela está canalizando ansiedade, porque a maioria dessas pessoas portadoras de líquen tem um emocional muito ansioso e implosivo. Ela é uma pessoa introspectiva, mas canaliza tudo para a área do líquen. Então, coça nos picos de ansiedade que ela tem do dia a dia. E na vulva, de uma maneira muito específica, muda a forma da vulva e a cor da vulva. A vulva fica branca, a pele fica fina, ela perde o clitóris e os pequenos lábios também. Então, isso aí, com a continuidade, é que a mulher vem perceber. No início, a mulher não gosta de olhar muito para a genital, não sei porquê, deveria olhar, né? Ela vem perceber que ficou branca depois, ela vem perceber que o clitóris dela não é mais o mesmo depois e que os pequenos lábios dela sumiram depois. Então, isso pode ser evitado? Pode. Só é preciso essa percepção em tempo. E o principal sintoma é a coceira? Coceira e coceira de longo tempo que se usa remédio para cândida, remédio para tudo quanto é coisa, alergia e não passa. Doutora Vanusa, a mulher perde o desejo sexual perto da menopausa? Está difícil por aqui. Perde de uma maneira muito específica nesse período mesmo de perimenopausa. Os hormônios começam a flutuar muito, níveis de testosterona caem abruptamente porque ela já não ovula mais. Então, o que é que acontece? Perda do interesse sexual. Também é uma fase difícil para a mulher, porque nessa fase de perimenopausa, às vezes os casamentos estão terminando, às vezes os filhos saem de casa, ela está se aposentando, não tem mais o trabalho para canalizar as energias, saber das novidades, e ela percebe que está envelhecendo. Eu já ia perguntar isso, se tem algo muito emocional também ligado à libido da mulher, né? Eu acho que a gente é diferente. A gente, para ter libido, é preciso estar bem emocionalmente. É diferente do homem, que ele justamente tem libido e o ato sexual faz ele relaxar. A mulher tem que estar relaxada para poder fazer o ato sexual, né? Então, ela une na cabeça dela, naquele momento, muitos problemas. Então, ela não consegue se entregar direito para o ato porque tem um filho doente, porque tem uma sogra que está dentro de casa, porque brigou com o marido e guarda essa mágoa de tempão, ou seja... Mágoa adoece, viu, minha gente? Vamos esquecer isso aí. E isso prejudica muita coisa, né? Inclusive, o interesse em ter sexo. E aí, doutora Vanusa, a nossa última pergunta, né? Infelizmente, a gente ficaria conversando muito aqui. Boa tarde, fiz cesárea e tirei os ovários. Tive um sangramento de 40 dias e hoje, após 2 meses de cirurgia, está saindo uma gosma marrom. O que pode ser? Ainda é sangramento. Eu queria que você se certificasse mesmo que você tirou os ovários, porque esse útero está sangrando por algum estímulo ou falta de estímulo, né? E tirar os ovários com 40 dias, os dois, eu acho que você ainda teria de usar esses ovários e eles ainda seriam muito bem aproveitados por você por muito tempo. Tem que ter sido uma conduta muito bem embasada para você perder esses 2 ovários assim. Mas essa gosma ainda é sangramento. E sangramento provavelmente vindo de endométrio mesmo, ou seja, da parte mais alta do seu útero. Ô, doutora Vanusa, muito obrigada. Eu tenho muitas dúvidas ainda. Eu tenho certeza que em casa a gente sempre sobra, gente. Não dá para perguntar tudo, mas deu pra gente tirar muitas dúvidas, né? Eu espero que tenha interagido com elas, que elas tenham se satisfeito com as respostas e qualquer coisa a gente tá aqui toda terça. Pois é, doutora Vanusa, também tem o Instagram, né, da Cecicol, então tá lá, eles podem seguir, a gente tá aparecendo aí na tela, já sigam lá, tirem suas dúvidas, doutora Vanusa, realmente é maravilhosa. Muito obrigada. Agradeço, gente. Sempre tá aqui com a senhora. Então até terça, né? Combinado. Um cheiro. Tchau. Olha só, é hora agora da gente conferir